Boa tarde, né? Vamos começar aqui o segundo bimestre, tá? E nós vamos continuar o estudo sobre funções, tá? E hoje eu vou falar sobre duas funções estatísticas que a gente chama de função conte-C e a função conte-valores, tá? Conte, né? A palavra conte já nos dá o entendimento de contagem, né? Então, quando nós queremos contar, né, algo no Excel, nós usamos essas funções. Use conte-C, uma das funções estatísticas para contar um número de células que atende a um critério. Então, a função conte-C, né, ela será usada quando atender a um critério. Então, sempre que existir um critério, nós vamos usar a função conte-C. Por exemplo, para contar o número de vezes que uma cidade específica aparece em uma lista de clientes, né? Então, eu tenho lá uma lista de clientes, aparece o nome de N cidades, né? E claro que nessa lista, essas cidades, os nomes se repetirão. Então, como eu quero contar quantas vezes aquela cidade aparece na minha listagem, então eu vou estar usando a função conte-C. Por que conte-C? Porque ela atende a um critério, né? Eu estou querendo fazer uma contagem específica, onde eu quero contar quantas vezes o nome de uma cidade aparece numa determinada lista de clientes. A função conte-valores, né, eu vou utilizar quando eu quero contar o número de células existente na faixa de célula, tá? Então, deixa eu só alterar aqui, botar o verbo aqui existir, né? Contar quantas vezes um determinado, quantos itens, melhor dizendo, há naquela listagem. Então, se eu quero contar quantas cidades existem na minha listagem, então eu vou usar conte-valores. Então vamos lá. Eu tenho aqui o nome dos alunos, eu tenho notas e eu quero alguns resultados. Aqui eu peço o seguinte: contar quantos alunos tiraram nota 10. Então, eu não quero contar quantos alunos tem na minha listagem. Eu quero contar quantos alunos tiraram 10. Então, vamos lá. Igual conte, tá? Ponto C. Observam que eu tenho um ponto, né, depois da palavra conte. Então, quando eu começo a escrever, ó, igual conte, ele já me dá a síntese aqui, ó. Vou dar 2 cliques, vou abrir parênteses. Bom, eu quero contar quantos alunos tiraram 10. Então, o meu critério é a nota 10, né? São as notas, melhor dizendo. Então, eu vou selecionar a faixa de célula onde estão essas notas. Ponto e vírgula, tá? E aí, entre aspas, eu vou colocar o critério 10, tá? E vou fechar aspas e vou fechar parênteses. O que vai acontecer aqui? Ele vai olhar do endereço B2 a B8 quantos 10 existem nesta faixa de célula. Então, quando eu dou Enter, ele me retorna 1. Observa que dá exatamente o resultado que eu coloquei aqui. Agora eu quero contar quantos alunos têm nota superior a 6. Igual conte.C, né? O meu intervalo, ou seja, eu quero contar quantos tiraram nota superior a 6. Então, eu preciso da nota. Então, eu seleciono essa faixa de célula de novo, tá? Maior, né, que 6. Eles querem contar, desculpa, errei aqui. Faltou aqui o ponto e vírgula, né? Eu coloco ponto e vírgula e o meu critério eu coloco entre aspas, tá? Fechei meus parênteses e dei Enter. Então, 5 alunos têm nota superior a 6. Quantos alunos
tem nota abaixo de 6, igual conte ponto C, vou abrir parênteses, vou selecionar a faixa de célula, ponto e vírgula, e vou informar o meu critério. Menor que 6, né? Menor que 6. Fechei aspa, fechei parênteses e deu Enter. Ali não tá? Eu quero contar quantos alunos tiraram 6. Então, ó, igual conte.c, abro parênteses, a faixa de célula onde estão as notas, ponto e vírgula, abro aspa, igual a 6. Né? Eu quero saber agora quantos tem nota igual a 6. Então, dou Enter, eu tenho um aluno. Bom, qual a quantidade de alunos que eu tenho nessa turma? Então, nesse caso, eu vou usar conte-valores, porque não tem um critério. Então, igual conte.valores, tá? Vou abrir parênteses e vou selecionar a faixa de célula. No caso, eu quero contar quantos alunos tem, então selecionei aqui, tá? Se eu selecionasse também as notas, vai dar o mesmo resultado. Selecionei lá do A2 até o A8, fechei parênteses e dei Enter. Então, eu tenho 7 alunos na turma, ok, pessoal? Bom, pessoal, mais uma vez, um grande abraço aí, tá? E até a nossa próxima videoaula. Abração, pessoal!